Não existe linguagem neutra, Raquel Freytag. Eu não sei qual a sua opinião sobre linguagem neutra, mas sendo a favor ou contra, ou se você ainda não tem opinião sobre isso, eu aconselho fortemente a ler esse livro. Eu não vou nem defender, nem ser contra nada, vou apenas expor os fatos colocados no livro e explicar os termos. Com isso, você poderá entender o que está em jogo e falar com mais propriedade sobre o assunto. Antes de falar do livro, é importante você saber o que é linguística e o que é sociolinguística. Linguística é o campo da ciência que estuda a língua e sociolinguística estuda o comportamento linguístico, estuda a relação entre língua e sociedade. Interessante, né? É importante definir linguística e sociolinguística porque esse é um livro acadêmico escrito por uma linguista. Aliás, durante a leitura, eu me teletransportei aos meus tempos da faculdade de letras, eu me senti numa aula de linguística. Sim, a linguagem do livro é uma linguagem acadêmica, mas se você for paciente, ler com calma, procurar os conceitos que você não souber, você vai conseguir acompanhar a leitura. Mas tem que estar assim no espírito de estudar, tá? Essa não é uma leitura para entreter, essa aqui é uma leitura para estudar. Bom, muito se fala sobre linguagem neutra, gênero neutro, mas a verdade é que há pouquíssimos estudos linguísticos sobre isso no Brasil e no mundo. Para entender o que é gênero neutro, é necessário relembrar que a nossa língua ela é binária, ou seja, temos o masculino e o feminino, o lápis, o menino, a caneta, a menina. Não existe gênero neutro na língua portuguesa. E ser binário é o arranjo gramatical pelo qual a nossa língua funciona. A autora ela detalha bastante e com muitas fontes como funciona a nossa língua portuguesa. Em relação aos artigos, eu não vou entrar nos detalhes aqui, tá? Outra questão a ser explicada é o conceito do masculino genérico. Mas o que é isso? Masculino genérico é o uso da forma masculina para se referir a um grupo, seja ele só de homens ou de mulheres e homens. Se tivermos um grupo com 999 mulheres e um homem, usaremos o masculino genérico. Usaremos a forma todos para se referir a qualquer arranjo de pessoas ou coisas no plural, a não ser que seja 100% feminino. Usaremos sempre o masculino genérico. Essa é a regra atual e vem daí a proposta do uso de todes, que você provavelmente já ouviu. A proposta é todos para masculino, todas para feminino e todes para quem não se identifica com o sistema binário. Temos que considerar que a gramática é uma descrição de regras que foram organizadas de acordo com padrões de uso da norma culta. E a autora, ela questiona: quem é a norma culta? É a hierarquia mais alta. E na relação língua versus sociedade, quanto que essas regras são ou não percebidas? A gramática é codificada e atualizada conforme o uso, a regularidade e a frequência. E a Raquel Freytag coloca na página 83, se a sociedade é masculina e machista, a língua codifica esse sexismo. E esclarece na página 76 que o sexismo não está na língua, e sim no arranjo da sociedade. E a pergunta que fica para mim é: se a sociedade mudar, a língua também vai mudar? Provavelmente. Como? Eu não faço ideia. Lendo aqui todas as implicações gramaticais, essa mudança não será algo fácil de incorporar. A nossa língua portuguesa, ela tem uma estrutura complexa e como fazer isso de forma a atender às regras e à sociedade é algo que eu não sei como vai ser. Quem quer a mudança, quer escolhas linguísticas não sexistas. Outra questão colocada aqui e que faz relação ao título do livro é
que, de acordo com muitos estudos e muitas referências em gramática, não existe neutralidade na língua, porque quando você classifica, você automaticamente atribui valor, atribui identidade e expressão. Então, talvez o que devessem requisitar é uma linguagem inclusiva e não neutra. Por isso, o título do livro é Não Existe Linguagem Neutra. A autora é muito detalhista em cada ponto dessa questão toda. Ela esmiuça, explica, dá muitos exemplos. Eu não vou descrever tudo, é muita coisa, por isso eu digo que você precisa ler. A autora fala também das propostas de lei a favor e contra a linguagem neutra ou inclusiva e explica cada uma dessas leis. Para mim, o mais interessante aqui é o questionamento que fica. A língua precisa mudar para a sociedade mudar? Ou a sociedade precisa mudar para a língua mudar? E se a sociedade mudar, a sua forma de pensar e agir, automaticamente a língua muda também? Mas se a língua mudar primeiro e a sociedade permanecer a mesma, ou até mais intolerante? Hoje, o uso, as amostras, as soluções ainda não são suficientes, são limitadas para uma mudança de fato na nossa língua. Mas algo está acontecendo, não dá para ignorar, então é bom se informar. E se informar não com machismos ou militância de fontes duvidosas, mas se informar com estudos, se informar com fontes da ciência que estuda a língua, e aqui fica a indicação de por onde começar.